colocar em prática, podermos também ensinar a outros. É isso que eu te peço, Senhor, nesta manhã. Usa o teu servo no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Então você pode dar um amém melhor, né? Amém. Aleluia. É assim que eu gosto. Sabia que o povo de Deus tem que ser o povo mais feliz da terra, né? Porque apesar das circunstâncias, nós temos a nossa vida muito bem encaminhada, onde passaremos a eternidade do lado do nosso Senhor. Eu não sei vocês, mas eu anseio por esse dia. Mas até lá, nós temos muito trabalho a fazer, amém? Por isso que nós estamos aqui e eu quero agradecer de forma especial ao pastor Manuel pelo convite, sua mãe, muito obrigado pela honra de ceder o púlpito para mim. Trago um abraço do meu pastor Carlito, pastora Leila, de todos os pastores lá da Igreja da Cidade. Eu sou um dos pastores da Igreja da Cidade. Pastor Marcos também, obrigado pelo convite de estarmos aqui. Como o pastor Manuel disse, eu já estive aqui uma vez, aqui na igreja, vim conhecer a estrutura, debaixo de um convite deles. E vocês têm feito um trabalho lindo aqui. Sabemos, ou estamos aprendendo cada vez mais, dos desafios, e como o meu pastor sempre me ensina, não somente dos desafios, mas das oportunidades que Portugal tem. E é por isso que a Rede Inspire está cada vez mais presente em Portugal. A Rede Inspire é um ministério da Igreja da Cidade, não somos uma denominação, não temos intenção de ser. O nosso propósito é exclusivamente servir as igrejas através de recursos ministeriais. Então, na Rede Inspire, e eu fui o diretor da Rede Inspire como um todo por 4 anos, e agora eu estou cuidando só da parte internacional. A Rede Inspire, ela nasceu em 2010, então temos aí 13 anos, onde estamos servindo igrejas. E hoje somos mais de 1.200 igrejas no Brasil e no mundo, que fazem parte da Rede Inspire. A Rede Inspire é simples. Pastor, nós convidamos igrejas para fazer parte da Rede Inspire. Não o pastor especificamente, mas a igreja. Por quê? Porque o nosso foco é ajudar a igreja ou as igrejas a serem tudo aquilo que Deus tem chamado elas para serem. Através de treinamentos, através de recursos ministeriais. Quem conhece a igreja da cidade de São José dos Campos sabe que nós somos uma grande igreja, que produzimos muitos conteúdos, muitos materiais, e Deus tem nos dado muito para também abençoarmos outras igrejas. Porque lá nós temos um lema, eu vou ensinar para vocês. Toda igreja que eu vou, eu ensino isso aqui. É o seguinte, tudo que você recebe de Deus, faz assim, ó, você recebe, vamos lá, gente, faz assim, ó, você recebe, você celebra e você compartilha. Porque esse é o princípio das bênçãos de Deus. Você recebe, você celebra e você compartilha. E isso também funciona com a unção, funciona com os recursos, com os treinamentos, mentorias, e de alguma forma nós queremos entender quais são os desafios e oportunidades que a igreja aqui está tendo e, debaixo dessa parceria, não somente entregar algo, mas receber bastante. Porque nós estamos aqui, eu pelo menos estou aqui com o coração aprendiz. Né? Quem sou eu perto do pastor Emanuel, perto de vocês que têm vivido aqui há muito tempo, e posso aprender muito para continuar contextualizando e servindo. Agora, uma coisa eu sei, eu tenho nesses últimas vezes que eu vim para Portugal, eu tenho visitado muitas igrejas diferentes, e eu tenho visto que Deus está fazendo algo aqui. Isso é fato. Talvez você que está aqui não perceba, porque você está imerso aqui, mas eu estou vindo com uma perspectiva de quem vem de fora. E não somente isso, eu venho de fora com uma visão, e eu confesso isso para vocês, quando eu vim para Portugal a primeira vez, pastor Manuel, eu vim esperando uma coisa muito pior. Porque é o que a gente escuta no Brasil. Não, a Europa morreu espiritualmente, não é isso que dizem? Portugal, mas eles não sabem nada, esse povo que está falando. Porque aonde eu estou indo, eu estou vendo Deus fazer milagres, estou vendo Deus tocando a vida das pessoas, eu estou vendo pessoas se reconciliando com Jesus. Semana passada eu estive em uma igreja, estive em uma das MCI do pastor Sidson, lá em Corroios, e teve um testemunho lindo lá de uma senhora que já tinha sido uma grande líder na igreja, que estava afastada do Senhor por conta de um problema que ela teve com o filho. E eu ministrei lá e no final do culto, né, passei a palavra de volta para o pastor Luciano, ele fez um apelo lá. Aquela senhora veio quebrantada na frente, mas chorando, recebendo uma cura espiritual.
E ela é mãe do ministro de louvor. O ministro de louvor mandou uma mensagem no Instagram depois, falando que quando eu dei o testemunho, de um testemunho que eu contei do meu pai, ela entendeu algo. E aí, né, e era Páscoa, isso que era mais lindo ainda, foi Páscoa semana passada. E ela veio à frente e entendeu, ela falou, eu não posso ficar longe do Senhor. Ou seja, Jesus está fazendo em todas as igrejas. Então, eu estou aqui vindo, talvez Deus está me mandando aqui para te lembrar isso. Você está aqui não somente para você receber algo, mas para você receber, celebrar e repartir com Portugal, que Deus está fazendo algo em Portugal. Amém? E eu tenho esse privilégio de poder estar aqui com vocês hoje. Quero convidar você para fechar seus olhos. E eu quero que você faça uma oração bem sincera aí onde você esteja, onde você está. Coloque diante do Senhor aquilo que você quer receber aqui nessa manhã. Porque sim, nós viemos aqui para adorar, nós viemos aqui para ouvir a palavra, mas Deus ele quer te entregar algo que de repente você está buscando há muito tempo. E eu tenho certeza que nenhum de nós vamos sair daqui da mesma forma que nós chegamos. Então vamos orar. Senhor, eu te agradeço nessa manhã pela oportunidade e pelo privilégio de termos mais um dia de vida, um fôlego de vida, as tuas misericórdias se renovando. Senhor, a verdade é que nenhum de nós merece estar aqui, mas a tua graça nos sustenta, o teu amor incondicional nos traz aqui, nos abraça, Senhor. E eu oro, Jesus, para que o Senhor fale conosco. Tudo aquilo que for distração, tudo que estiver paralisando o agir da tua palavra em nós, que seja lançado fora agora no nome de Jesus. Pois eu creio, Senhor, que aqui nessa manhã, Senhor, estão aqueles que a tua palavra, que são sementes, vão encontrar terra boa, onde será semeado e darão frutos de 30, 60 e 100 por um. Eu creio, Pai, e eu te convido para me ajudar a ministrar essa palavra, que apesar de mim, a tua palavra seja entregue nessa manhã. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus colocou no meu coração uma mensagem para entregar para vocês, intitulada Aprovados na Fé. Diga comigo, aprovados na fé. Quem aqui quer ser aprovado na fé? Eu quero. Não basta termos fé, nós temos que ser aprovados na nossa fé. Agora, uma coisa é fato, eu tenho percebido que muitos crentes, eu não sei se isso é fruto da geração atual, eu não sei até quando isso é fruto do evangelho que está sendo pregado por aí, mas eu tenho percebido que o crente que sempre teve uma fama de ter a casca grossa, de aguentar o tranco, nos últimos tempos tem ficado mais, vamos dizer assim, Nutella, posso dizer essa palavra? Mas eu creio que Jesus está nos chamando para sermos crentes raiz, amém? E eu quero compartilhar com vocês, porque eu tenho visto que sim, a sociedade, deixa eu dizer algo, a sociedade não vai melhorar. Não vai melhorar no sentido de valores morais. Muitas coisas melhoram. Eu costumo falar isso para as pessoas na aula que eu ensino lá na igreja da cidade, que se você olhar as coisas, a sociedade como um todo, ela melhora, assim, ela progride. Quer um exemplo? Se você voltar no tempo lá do descobrimento do Brasil, século XV, século XVI, quer ver uma coisa que melhorou bastante? Naquele tempo não tinha pasta de dente, gente. Tem pasta de dente hoje, aleluia. Você imagina você namorar sem ter pasta de dente, meu Deus. Ó, sei que você não gosta de escovar o dente, não é para você que Jesus está falando, não. Eu estou só dando um exemplo geral, tá? Mas hoje nós temos alguns avanços tecnológicos que fazem com que a nossa vida melhore. Nós podemos ver hoje os direitos das mulheres ser muito mais preservados do que naquele tempo, os direitos das minorias, dos negros. Então nós temos visto, sim, em muitos sentidos, a sociedade melhorando, mas em muitos outros não espere que vá melhorar. E um deles envolve o fato de que nós, cristãos, não seremos incluídos naquele grupo de minoria perseguida, não. Em que sentido que eu estou querendo dizer isso? Se você vê nos jornais, às vezes, os jornais defendendo o grupo X, Y, Z, não espere encontrar os cristãos lá, porque isso não vai acontecer. Porque Satanás, ele tem um propósito, que é te perseguir e tirar de você a sua fé.
Porque ele fez isso no Jardim do Éden e ele continua fazendo isso hoje. Ele tentou fazer isso no Jardim do Getsemane, mas não conseguiu, porque lá tinha um homem obediente. Obediente até a cruz. Aquele que foi aprovado na sua obediência. Porque ele não desistiu do seu propósito. E nós temos um texto que eu quero que você abra comigo, Êxodo capítulo 15, que fala um pouquinho de alguns princípios. Na verdade, eu vou usar 2 conjuntos de textos específicos, mas primeiro esse aqui, Êxodo 15, 22 a 27, que é um texto que fala sobre o povo de Israel, após sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho. Acredito que muitos de vocês já conhecem essa história. E vamos ler, eu vou ler com vocês, né? Vocês podem acompanhar aí, Êxodo 15, de 22 a 27, eu vou ler da minha versão aqui da NVI. E o texto diz assim: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão por que o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Repita comigo: e os colocou à prova. Toda vez que você recebe a palavra de Deus, você vai ser colocado à prova. É o que o texto está dizendo. Deus tinha acabado de entregar leis e ordenanças ao seu povo e depois colocou eles à prova, porque a palavra de Deus precisa ser provada no seu coração. Porque senão o inimigo vai roubar a palavra de Deus do seu coração. O seu propósito vai ser roubado do seu coração. Dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Esse texto, como eu disse, fala de um contexto maior da saída, da libertação do povo de Israel do Egito, que havia vencido o exército mais poderoso daquele tempo, o exército egípcio. Deus tinha feito o sobrenatural. Eles tinham visto a mão poderosa de Deus, tinham visto os milagres, tinham experimentado coisas que o povo de Israel ainda não havia experimentado, que é ver o Mar Vermelho. E agora eles estão no deserto, e sabe o que eles fazem no deserto? Aquilo que a humanidade vive fazendo: começaram a reclamar. Nós, cristãos, e eu coloco eu nesse todo também, nós temos que vigiar para parar de reclamar. Porque a reclamação é pedir para a pessoa errada. Quando você clama a Deus, você está pedindo para a pessoa certa. Quando você adora a Deus no meio das dores, você está pedindo para a pessoa certa. Mas quando você apenas reclama, você está pedindo para a pessoa errada. Você está pedindo para aquele que não tem nada que possa nos ajudar. E isso me lembra de uma história muito interessante. Eu não sei se você já ouviu essa história, que é um testemunho lindo, que fala de um hino, que é a história do Horatio Spafford. Uma história linda, um hino maravilhoso. Essa história diz o seguinte: Horatio, ele era um cristão, um americano, lá do século XVIII, XIX mais ou menos, que era um advogado, morava em Chicago e ficou muito rico, vendendo e comprando imóveis. Só que o que aconteceu em 1871? Teve um incêndio em Chicago e destruiu praticamente a cidade toda, incluindo muitos imóveis que ele tinha. Ou seja, ali já estava a primeira provação de Horatio. Ele ficou pobre do dia para a noite. Não completamente pobre, mas ele já não era mais tão rico. 2 anos depois, Horatio juntou a sua família para uma viagem na Europa. Ele tinha 4 filhas. Ele, a esposa e as 4 filhas foram para uma viagem na Europa, e chegando lá ele recebeu um convite de um pregador famoso para ficar uns dias a mais na Europa. Estava tendo aquelas cruzadas evangelísticas naquele tempo. Olha só, vivendo os propósitos de Deus. O Horatio virou para sua esposa e falou assim: pode ir na frente vocês, de navio, de volta para os Estados Unidos, que eu vou ficar aqui mais uns dias acompanhando
esse pregador. E o que aconteceu? Alguns dias depois, ele recebe uma carta. Você imagina, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada naquele tempo. Ele recebeu uma carta da sua esposa, falando que o navio havia afundado no meio do caminho e as 4 filhas tinham morrido. De uma vez só. E ela falou, apenas eu sobrevivi. O Horatio, 2 anos antes, tinha ficado pobre e agora tinha perdido todos os seus filhos. Isso lembra a história um pouco de Jó, não lembra? Não é à toa que ele é considerado o Jó dos tempos modernos. E ali, Spafford, obviamente, fala, eu preciso ir ao encontro da minha esposa. Teve que esperar uns dias a mais ainda, porque não era assim, você compra uma passagem e você embarca amanhã. Não. O navio, tinha que esperar uns dias para o navio, um outro navio chegar. Você imagina a aflição daquele homem. E na hora que ele está indo de encontro com a esposa, que estava lá já esperando ele, em um determinado momento, ele estava no meio do oceano. O comandante do navio chama ele e fala, vem até aqui em cima, né, onde eu fico aqui, onde eu comando o navio. E aí, na hora que ele chega lá, o comandante fala para ele assim, Spafford, exatamente onde nós estamos é onde o navio afundou. O navio com as suas 4 filhas. E aí ele disse o seguinte, é aqui que está o túmulo das minhas 4 filhas? Ele falou, provavelmente sim. E ali, naquele momento, ele sai, vai até a ponta do navio, e ali ele faz uma canção, ele escreve uma canção. Por incrível que pareça, pela aflição daquele homem, ele começa a adorar o Senhor. Consegue imaginar? E ele começa a cantar o seguinte, quando a paz como um rio atravessa o meu caminho, quando tristezas como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. Tudo está bem com a minha alma. Ainda que Satanás me ataque, se provações me vêm, que eu deixe esta segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha triste situação e derramou o seu próprio sangue pela minha alma. Para mim, portanto, viver é Cristo daqui para frente. Se o Jordão acima de mim rolar, nenhuma dor intensa provarei, pois na morte e na vida tu hás de sussurrar paz na minha alma. Senhor, é por tua vinda que nós esperamos. O céu e não o túmulo é o nosso alvo. Ó trombeta do anjo, ó voz do Senhor. Esperança e descanso abençoados da minha alma. Uau! Quantos de nós teríamos essa maturidade de adorarmos ao Senhor no meio de tanta dor? No meio de tanta dor. E eu estou compartilhando isso com vocês porque Bill Johnson, ele disse o seguinte recentemente, pastor norte-americano, quando ele perdeu a sua esposa. Ele disse que apenas nessa vida nós teremos a oportunidade de adorar em meio à dor. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Infelizmente, nós ainda estamos nesse mundo. Eu sei que haverá um dia onde não teremos mais dores, não teremos mais lágrimas, mas enquanto estivermos aqui, ainda assim haverão circunstâncias tentando roubar a nossa fé, tentando nos tirar do caminho do Senhor. E isso pode parecer uma mensagem de domingo que vai te derrubar para baixo. Não, não é isso não. Porque eu ainda vou trazer para vocês os benefícios de sermos aprovados na fé. Mas eu preciso primeiro mostrar para vocês que isso aqui é uma realidade. Se tem gente aí fora pregando um evangelho soft, não é o que eu acredito. Porque desde a igreja primitiva até hoje, os grandes homens da fé, mulheres da fé, passaram e foram provados na sua fé, amém? Eles foram fortalecidos. E isso volta para aquele texto que nós estávamos olhando lá de Êxodo, que vocês acompanharam comigo. Como eu disse, o povo ali, está bem claro no texto bíblico, o que Deus estava fazendo com eles? Estava provando o coração deles. Repare que isso é uma mensagem meio que principal daquele tempo no deserto. Toda vez que você está passando pelo seu deserto, Deus está provando o seu coração. Sabe quem foi para o deserto para ser testado? Jesus. Eu não sei se você, às vezes, ou está passando por alguma coisa e está se questionando, Senhor, mas por que eu? Eu faço tudo certinho, Deus, eu nunca traí a minha esposa, como se isso fosse algum benefício, alguma bênção. Você não faz mais do que a sua obrigação, amém? Eu nunca fiz nada de errado.
Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus diz que todos nós caímos da glória de Deus. Todos nós perdemos a essência da natureza divina por conta do pecado. Menos um. Menos um que nunca pecou. E até esse que nunca pecou, Jesus Cristo de Nazaré foi levado para o deserto para ser testado. Sabe por quê? Ele precisava ser testado, porque o propósito dele era muito grande. O tamanho da sua luta é proporcional ao tamanho do seu propósito. E eu costumo falar, e eu tenho falado isso nas igrejas que eu tenho ministrado, que é o seguinte, pastor Manuel. Se todo brasileiro que está em Portugal entendesse que está aqui por um propósito, eu creio que Portugal já seria um pouco diferente hoje. Todos nós que temos essa oportunidade de estarmos aqui, nós não estamos aqui apenas para receber algo, mas para derramar algo. Todo brasileiro que é crente precisa entender que tem um propósito de vida. E talvez você esteja na fase de ser testado no seu propósito. Mas Deus, Ele não testa ninguém para reprovar, Ele testa para aprovar. Até na escola, o professor, pelo menos deveria ser assim, né? Quando ele dá uma prova, ele não quer que você reprove, ele quer que você aprove. Alguns são do diabo, estou brincando. Mas a verdade é que toda prova é para que você seja aprovado. E se você está passando pela prova por mais tempo do que você esperava, está na hora de você parar e refletir. O que será que eu estou fazendo de errado? O que eu posso melhorar? Está na hora de ouvir a voz de Deus. O propósito dele, do teste, é te preparar para expandir o reino de Deus em toda a sociedade. Ele quer preparar você, ele quer preparar o seu coração, ele quer enxergar em você maturidade. Uma das coisas que eu tenho aprendido como pai da Ana, e vocês viram aqui a Ana, né? A Ana é isso aí, gente. Tem vezes que às vezes é até pior. Mas eu falei, amor, tira a Ana aqui, porque ela vai derrubar aquele celular lá, eu já conheço. Mas a Ana é uma bênção, só que ela puxou ela é agitada, e eu conheço. Se fosse eu, na idade da Ana, eu tinha derrubado o celular. Então eu já me antecipei. E aí eu falei, uma das coisas que eu tenho aprendido é o seguinte. A Ana, ela vai recebendo liberdade dentro de casa, ou qualquer outro lugar, na medida em que ela mostra para mim que ela tem maturidade para fazer aquilo. Porque eu sou o pai. Agora, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Deus, Ele vai te dando mais liberdade para você fazer algumas coisas na medida que você mostra para Ele que você tem maturidade também. Ele quer que você avance, só que a bênção que Ele tem para você é tão grande que Ele fala, cara, se eu entregar essa bênção para Ele agora, isso aqui vai destruir Ele. Isso aqui vai acabar com Ele. Porque o que nós temos visto na sociedade são jovens, por exemplo, com a rede social, isso está terrível. São jovens recebendo muita fama, muito dinheiro, muitas oportunidades sem estar preparado para aquilo. E é questão de tempo daquilo ali destruir eles. Destruir família, se não tirar a vida deles. Esses dias eu, infelizmente, vi a notícia de um cantor lá em Recife, que não sei se vocês viram isso aí, um acidente de carro. Cara, o carro do menino entrou, não sei nem como que entrou lá. 24 anos, obviamente, depois de um show, 4 horas da manhã. O último post dele nos stories era o quê? Uma garrafa de uísque, cigarro. E depois o que aconteceu, infelizmente? Sabe o que é isso? É dar para alguém que não está preparado ainda para receber aquilo. Infelizmente. E não tem ninguém para ajudar essas pessoas. Mas Deus, Ele tem a misericórdia de nos proteger, de nos guardar. Mas Jesus, Ele foi levado ao deserto para ser testado pelo diabo. Então nós que somos filhos de Deus, nós temos que não somente receber a herança que Jesus compartilha com a gente, mas temos que nos colocar no lugar de Jesus. E ali no deserto tem 3 princípios legais, interessantes para a gente aprender sobre Jesus. Primeiro, quando Jesus é tentado pelo diabo, a primeira coisa que o diabo testa ele é na sua identidade. Você lembra da história como é que foi? Jesus tinha acabado de ser batizado no Jordão, aí veio uma voz do céu que diz, eis o meu filho amado em quem me agrado. A Bíblia diz que a voz foi ouvida por muitos, ou seja, foi ouvida pelo diabo também. O que o diabo faz? A mesma coisa que ele fez com Adão e Eva. Foi na identidade deles. E ele chega em Jesus, na hora que Jesus está mais fraco, com fome, afinal Jesus era homem, amém? Você e eu não temos desculpa para achar que Jesus era esse ser sobrenatural,
completamente angelical. Não, Jesus era homem assim como eu e você, mas também era Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele escolheu não ser como Deus. E aqui tem uma prova disso. Quando o diabo testa ele numa fraqueza humana, fala: se você realmente é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus, ele ensina para nós 3 princípios. Primeiro, se tu és filho de Deus, fala sobre identidade. O diabo sempre vai testar a sua identidade. Ele sempre vai tentar jogar você contra o pai. Você está passando por isso, será que o pai te ama? Será que realmente você é filho de Deus? Ele vai testar a sua fé, a sua fidelidade. E ele testou a natureza de Jesus. E Jesus, ele vem com a palavra de Deus contra o diabo. Nem só de pão viverá o homem. Quando ele diz isso, ele fala sobre eu e você também. Toda luta que você tiver, toda batalha que você estiver passando, tem a ver com o fato de você ser humano. Você ter dores, você chorar, você passar por aflições. E Jesus, ele diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E aqui é um terceiro princípio, fala sobre aquilo que nos fortalece, que é o verdadeiro alimento. Jesus, ele está falando assim: você está me testando na minha humanidade, mas o que fortalece a minha humanidade é a minha vida espiritual. Como tem sido a sua leitura bíblica, devocional, a palavra de Deus? Eu não sei você. Vou dar o meu testemunho aqui, e isso não é mentira. Se eu fico um dia sem ler a palavra de Deus, sem estudar a palavra de Deus, eu sinto uma coisa diferente no meu corpo. Eu sinto uma fraqueza, eu sinto uma dor de cabeça. Sabe por quê? Porque aquilo é alimento para o nosso espírito. Você não é só carne e osso, você é carne e osso, você é alma, que são suas emoções, e você é feito de um espírito. Você precisa fortalecer, pois é isso que vai te fortalecer nas suas dificuldades. Então, você vai ser provado na sua fé, mas você vai ser fortalecido assim como Jesus foi. E assim como Jesus venceu o diabo, sendo testado na fé, como ser humano, ele deixou para nós um exemplo de que nós também venceremos Satanás, sendo cheios do Espírito Santo, usando a palavra de Deus contra Satanás. Toda vez que Satanás vier tentar jogar algo contra você, o diabo tentar jogar algo contra você, você lembra o diabo quem ele é, um derrotado. Você lembra o diabo quem é o seu pai, e você sempre se fortalece na palavra de Deus, amém? Mas tem um texto, eu disse que seriam 2 textos que eu usaria, que trariam os princípios da palavra de hoje. Tem um texto em Tiago capítulo 1, pode abrir para você ir acompanhando comigo, ou tem aí também na tela para vocês. Tiago capítulo 1, eu não sei vocês, mas Tiago, eu acho que ele era um camarada bem direto, né? Quando você estuda Tiago, você vê que ele vai para cima, né? Tiago vai para cima. E estamos falando hoje de sermos aprovados na fé. Então, eu quero compartilhar aqui alguns princípios para você refletir, para durante a semana, para você levar para sua casa e para você aplicar. Primeiro lugar, para que você seja aprovado na sua fé, ou seja aprovado na sua fé andando na abundância. Tiago capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Meu Deus, já começa. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: quando você estiver passando por dificuldade, alegre-se. É meio esquisito, né? Mas deixa eu falar um negócio, é bíblico. É bíblico, gente. Sabe por quê? Paulo, ele disse assim: eu aprendi o segredo do sucesso da vida, é estar contente em todo tempo, com pouco e com muito. A Bíblia fala assim, não são as circunstâncias que ditam quem você é, mas sim em quem você confia. Essa é a grande diferença. E Tiago, ele diz uma coisa interessante, presta atenção. Ele fala no plural: meus irmãos, considerem passarem por provações. Por que ele fala no plural? Porque isso aponta para a força da unidade da igreja. Eu não sei vocês, mas eu já passei por dificuldades onde a igreja me deu todo o suporte que eu precisava.
Às vezes nem, e eu não estou aqui querendo jogar os parentes contra você, nada disso, mas nem parente próximo me deu um suporte que a igreja, a família espiritual me deu. E vocês devem saber do que eu estou falando. Então, a importância da igreja, que naquele tempo era uma igreja perseguida, às vezes nem muito diferente do que é hoje, é andar em unidade, porque em unidade nós encontramos uma alegria que é sobrenatural. Uma alegria que nos fortalece para os desafios, uma alegria que vai te ajudar a ser aprovado na fé. Neemias 8:10 diz assim: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor. Se vocês tivessem alegria, e eu disse, nós somos humanos, é normal termos dias ruins, é normal chorarmos, estarmos de luto, é normal. Mas se esse dia chegar sobre sua vida, se apegue à alegria do Senhor. Sabe qual é a alegria do Senhor que te fortalece? É Ele ver que você não desiste. É Ele ver que você confia nele. É Ele ver que você não baixa a sua guarda e que você sabe que isso vai passar. Essa é a alegria do Senhor. Hebreus 3:8 diz: não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. A gente não está falando aqui da provação no deserto? O que aconteceu com eles? Muitos deles endureceram o coração. Ou seja, foram reprovados, não receberam o acesso à terra prometida, foram reprovados, mas aqui estão aqueles que serão aprovados, amém? Aqueles que se apegam à alegria do Senhor. Primeiro ponto, então, você anda na abundância e não na escassez. Você anda sempre com o copo cheio, independente das circunstâncias. Mas você pode estar pensando aí, esse pastor não sabe o que eu estou passando. Esse menino aí vem lá do Brasil e acha que as coisas aqui em Portugal são fáceis. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já fui imigrante, fiquei 3 anos nos Estados Unidos como estudante, morando numa casa que era o tamanho disso aqui, ó. Era um estúdio que tinha uma pia de banheiro, onde nós lavávamos a louça, que a nossa cozinha era uma cozinha elétrica, que era uma boca de um fogão elétrico. E a minha esposa ia todo dia para o banheiro chorar. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está passando. Deus me mandou aqui porque Ele sabe que eu sei o que você está passando. Agora, se eu não sei exatamente o que você está passando, Deus sabe o que você está passando. O Senhor sabe o que você precisa. E nós vamos continuar perseverando pela fé. Segundo ponto, nós somos aprovados pela fé passando pelos testes. No versículo 3, Tiago continua: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. De novo, nós estamos analisando o texto bíblico e vemos que existe prova da fé. E a perseverança é uma virtude de todo crente. É aquele que não desiste. O pastor Carlito, ele me ensinou uma coisa, um princípio, que ele diz assim: filho, o mundo é daqueles que não desistem. A vitória é daqueles que não desistem. Quantas histórias de sucesso nós vemos na sociedade, de grandes empresários, nem estou falando aqui de homens e mulheres de Deus, não, homens empresários, que têm histórias que quebraram com as suas empresas 10 vezes, mas na 11ª deu certo, eles se tornaram uma multinacional. Sabe por quê? Primeiro, a perseverança, ela é algo inerente ao ser humano, de não desistir. E Deus, Ele sempre vai testar, sabe por quê? Porque Ele quer que você valorize, Ele quer que você cresça. Eu passei por algo parecido nesse sentido. Antes de eu ir para os Estados Unidos, onde eu fiz o meu seminário, eu fui fazer um mestrado lá, e aí eu tive que fazer aquela prova de proficiência em inglês, o TOEFL. E eu fiz esse TOEFL na época, estava numa situação financeira difícil, já tinha uma palavra de Deus que eu ia estudar fora do país, eu me apeguei naquela palavra, mas tinha um processo para eu ganhar aquela bolsa de 100%, que depois eu ganhei. Mas para eu concorrer àquela bolsa, eu precisava tirar 90 no TOEFL. Fomos lá a primeira vez fazer esse TOEFL. Fui com a minha esposa, na época era minha namorada ainda, e fomos lá para São Paulo, $200 custava, eu lembro. Não sei nem de onde eu arrumei $200. Então, para vocês entenderem o cenário. Fui lá. Fiz a prova, alguns dias depois sai a resposta. Sabe quanto eu tirei? 85. Estava de 90. Brasileiro, falei, cara, isso aqui, 85 para 90, margem de erro, né? 5 para mais, 5 para menos. Aí já deu. Manda um e-mail pro pessoal, tá aqui o resultado, tal, pode dar minha bolsa.
Aí o pessoal, vem a resposta dos americanos. Não, 90. Não, mas não dá para negociar aí. O jeitinho, né? Eu acho que só eu, o jeitinho brasileiro. Não, é 90. Ó, eu confesso para vocês, eu entrei numa crise. Parece bobeira, mas eu entrei numa crise. Da onde eu vou arrumar mais $200? O tempo que eu passei estudando. Será que realmente eu entendi certo de Deus que é para eu ir para os Estados Unidos? Eu lembro, cara, eu entrei numa crise. Fiquei 2 dias sem saber o que eu fazia. Orando, Senhor, orando. E tinha gente orando por mim porque eu estava pensando em desistir. E Deus falou para mim assim, falou assim, a vida inteira você desistiu de tudo que você fez. Vamos ver se vai desistir agora. Falou desse jeito para mim. Aquilo gerou em mim, queimou dentro de mim. Eu falei, não vou desistir. Fui lá, passei no cartão de crédito mais uma vez. Falei, não, daqui 1 mês eu vou lá fazer outro. Mas nesse mês eu me tranquei no quarto, estudei. No dia da prova, minha esposa foi comigo de novo. Sabe o que ela fez? Ficou lá no banheiro ajoelhada, orando enquanto eu estava fazendo a prova. É verdade. Ficou de joelhos lá no banheiro orando enquanto eu fazia a prova. Terminei a prova, sabe quanto eu tirei? 90. Aí sabe o que Deus estava fazendo ali? Ele estava provando para ver se eu não ia desistir de novo. Sabe por quê? Porque os desafios que iriam vir à frente eram maiores. E ele precisava me preparar. Ou seja, ele precisava preparar em mim uma perseverança. E perseverança aqui do grego é uma característica de uma pessoa que é leal a um propósito. Agora, aqui entra a chave. Para você perseverar e não desistir na sua vida, você precisa entender o seu propósito de vida. Porque quando você entende o seu propósito de vida, cada passo que você dá, ou te leva para mais perto dele, ou te afasta dele. É por isso que a igreja existe para te ajudar a descobrir o seu propósito de vida. A te enviar. Pastor Carlito diz que a igreja não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida. É onde nós somos enviados para fazer a diferença no mundo, ser sal e luz. O filósofo grego Sócrates, ele disse assim, na guerra, um homem persevera, e ele usa o mesmo grego, hipomoné, e está pronto para lutar, porque calcula razoavelmente que outros o ajudarão, que o inimigo é menos numeroso que ele, e que ele tem uma vantagem posicional. O que o Sócrates está querendo dizer? Que a perseverança, ela tem um propósito. Você não vai perseverar por algo que não vai dar frutos. Você não vai perseverar por algo que não faz sentido nenhum. Agora, se você ainda não entendeu que o plano de Deus é um plano que dá frutos o tempo todo, você precisa entender isso primeiro. E depois que você entende isso, você entende que você faz parte disso também. Que Deus quer te usar para levar a palavra dele para outras pessoas. E quando você entende isso, você passa por cima das dificuldades. Porque Deus está te usando para um propósito. Tem um texto na Bíblia que é muito mal utilizado, muitas vezes. Que é o texto que diz assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas peraí, o texto não para aí. Já parou para prestar atenção? Para aqueles que vivem segundo o seu propósito. E às vezes as pessoas estão perguntando assim, mas Senhor, o teu texto lá diz, Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te amo, Senhor, e para aqueles que vivem segundo o seu propósito. Está na hora de você entender que Deus, ele quer derramar aquilo que ele tem para você, mas você precisa entrar dentro do propósito de Deus para a sua vida. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e todo o resto vai ser acrescentado. Está vendo como a Bíblia vai se conectando? É um quebra-cabeça. E nós precisamos entender que a nossa vida hoje tem que ser para viver para Deus. Como diz Lucas capítulo 8, versículo 13. Aos que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra de Deus com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. É o solo que não dá frutos porque desiste. Porque desiste, presta atenção. Você pode estar recebendo a semente que é a palavra de Deus, mas você está desistindo, você não está dando tempo para a palavra de Deus dar frutos em você. Você precisa perseverar, precisa dar tempo para a palavra de Deus agir completamente. Amém? Terceiro ponto, você é aprovado na fé quando você passa a enxergar a aprovação como uma oportunidade de amadurecimento espiritual. No versículo 4, Tiago diz, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu nem vou gastar muito tempo nesse ponto, porque eu já ilustrei aqui a questão da minha filha, de ser madura, que eu como pai, eu espero um posicionamento de crescimento dela, de amadurecimento, para eu poder derramar sobre a vida dela. A maturidade espiritual não é medida pelo quão alto você pula na adoração, mas pelo quanto você caminha em obediência. Adoração
não é somente você vir aqui cantar, adorar, pular. Isso você adora do jeito que você quiser. Agora, adoração é caminhar em obediência. E obediência exige maturidade. O pastor lá da igreja, um grande amigo meu, o pastor Andrei, ele diz: o que te faz crescer não é a sua pressa, mas a sua perseverança. É isso que vai te fazer crescer em muitos momentos. E a perseverança, ela nos leva a crescer. E o objetivo final do crente é crescer, gente. Nós somos filhos de Deus. Deus é um bom pai, mas Ele quer caminhar com filhos maduros, amém? Todo pai quer caminhar com filhos maduros. É bonito, a Ana, por mim eu colocava ela num potinho, ela ficava a vida inteira naquela idade. Marcos disse: nossa, essa é a melhor idade, né? Estava falando ali, essa é maravilhosa. Estou aproveitando porque passa voando. Mas a verdade é que eu não vejo a hora dela crescer. E aí ela passa para outra fase, vai para a escola, e daqui a pouco está se preparando para fazer uma faculdade, viver o propósito de vida dela, e daqui a pouco ela vai casar. Mas estou orando já, mas vai ter que casar bem, né? Amém. Tem que casar, que bom, maravilha. Mas eu sou pai de menina, né? Os pais de menina entendem. Estou brincando, gente. Ela vai casar bem, em nome de Jesus. Mas a verdade é que nós temos que crescer. E o pai se alegra em ver os filhos crescendo. Porque, eu não sei, eu não tenho ainda uma filha adulta, mas eu acho que deve ser muito triste ver um filho adulto que age como um adolescente. E às vezes o nosso pai espiritual é da mesma forma. Ele está olhando para você, crente velho, 50 anos de igreja e com emoções de adolescente ainda, brigando com o pastor porque o pastor quis tocar uma música que você não gosta. Quem disse que a música é para você? Está vendo como nós temos que ser maduros? Nós temos que crescer? E o texto de Efésios 4, 11 e 13 fala sobre isso. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Aqui, a chave é agora, cadê? Para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, qual é o papel dos dons que Deus entrega para a igreja? Te ajudar ou nos ajudar a algumas coisas, a andarmos em unidade da fé, a conhecermos cada vez mais o Filho de Deus e crescermos atingindo a Fui eu aqui ou não? E atingirmos a medida da plenitude de Cristo. Então Deus tem uma expectativa, e Ele deu a palavra dEle para nos guiar dentro dessa expectativa, para que possamos crescer. Pois quando Ele vê o nosso crescimento, e o crescimento de cada pessoa, ela é relativa. Tem alguns que crescem mais rápido, outros crescem mais devagar, mas o importante é estar crescendo. Agora, o que vai te ajudar a crescer é você estar vivendo o seu propósito de vida. E aqui eu já estou concluindo. Vira a chave mais uma vez, volto para aquele texto que fala sobre provação, que fala sobre sermos aprovados na fé. Porque, na minha opinião, Tiago traz para nós alguns princípios para aplicarmos para sermos aprovados na fé. Mas aquele exemplo que eu trouxe para vocês, o primeiro texto de Êxodo 15, para mim é um exemplo do que não fazer, do que não ser. Apesar de Moisés estar fazendo o que é certo ali, o povo está dando um trabalhão. Mas ali o texto do versículo 27, que é o final, diz assim: depois eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. É interessante que eu gosto muito, né, o povo judaico, o povo judeu, eles são muito ligados a números, né, a números bíblicos. E aqui tem algumas coisas interessantes que me trouxe a reflexão, queria compartilhar com vocês agora que eu estou concluindo. 12 é um número da escolha. Na numerologia judaica bíblica, vamos dizer assim, é o número da escolha. Você tem os 12 apóstolos, você tem as 12 tribos de Israel. É considerado o número da escolha. Ou seja, as provas geram em nós uma maturidade para fazermos as escolhas certas. Essa é a simbologia por trás desse número. Fonte de água, nesse texto, simboliza o quê? Descanso. Lembra de Salmos 23? Nós seremos levados a campos verdejantes, pastos verdejantes. Descansaremos as águas. Ou seja, fonte de água é descansar. Por quê? Talvez para você hoje, abrir uma torneira e sair água, você nem dá valor para a água. Mas no deserto, meu irmão,
Você ter uma fonte de água, aquilo ali para você é provisão sobrenatural. 70 é o número da perfeição. 7 é o número da perfeição, da plenitude. E aqui é vezes 10. Ou seja, as provas forjam em nós o caráter perfeito de Cristo. E por último, as palmeiras simbolizam paz e vitória. Então, esse texto aqui nos ensina algumas coisas. Nos ensinam que as provas da sua fé não existem para te destruir, mas para que você seja um filho maduro, para que você tenha descanso na sua alma, para que você seja cada dia mais parecido com Jesus Cristo, para que Ele te dê a vitória diariamente. Amém? É isso que eu creio. Fique de pé no seu lugar. A história de Israel é uma história de restauração do que foi perdido no jardim. Filiação, paternidade, aprovação. Infelizmente, pela decisão de um homem, nós perdemos o acesso a tudo. Mas pela decisão e obediência e maturidade de outro homem, nós hoje temos acesso a tudo novamente. Glória a Deus pela vida de Jesus Cristo. Mas a nossa alegria, a nossa identidade tem que estar nessa certeza. Na certeza de que somos filhos amados de Deus. E na certeza de que, como somos filhos amados de Deus, nós temos o privilégio de viver essa vida olhando na abundância para as provas, para os desafios e saber que o Senhor está conosco. Como diz João 15, versículos 9 a 11. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Jesus está dizendo para você hoje, não desista, permaneça no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Aleluia. Eu não sei se você veio aqui nessa manhã apenas para cumprir uma agenda semanal, mas eu creio que Deus preparou esse encontro dele com vocês aqui nessa manhã. E se você está aqui hoje, sentindo que essa palavra falou com você, e que você está precisando dessa alegria, precisa ser tocado por essa alegria, eu queria orar por você. O Senhor me mandou aqui hoje para te dizer que Ele está com os seus olhos de amor sobre sua vida. Que Ele não esqueceu de você. Que Ele sabe que você tem um propósito lindo de vida para se cumprir. Que as promessas dEle vão se cumprir porque Ele é fiel. E se você está com falta de alegria aqui nessa manhã, eu queria te convidar para você vir aqui à frente. Deixa eu orar por você. Pode vir aqui à frente. Sai do seu lugar. Eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Isso aqui não é para te envergonhar. Isso aqui é para você dar um passo de fé. Sai do seu lugar. Pode vir à frente, isso mesmo. Vem à frente.